Ok, Vamos lá, boa tarde, gente. Sou o outro Marcelo, e eu vou falar sobre o Contronet. O Contronet ele foi desenvolvido por esses pesquisadores em Stanford, e para mim ele é um dos algoritmos e de umas ferramentas mais impressionantes assim, que eu vi nesse modelo de difusão. Assim. É, Primeiro, eu queria trazer essa figura para levantar mais ou menos a ideia do que seria o ControlNet, né? Então, aqui a gente tem um prompt de Dog in a Room, certo? Então, aqui pode ser gerado, por exemplo, pelo Stable Diffusion, e a gente pode observar que o cachorro, né? E o room aqui, né? No caso, a sala aqui. No ControlNet, você entra com um condicionador, tá? Então a gente tem tipo, um sketch aqui de um cachorrinho, e ele posiciona esse cachorro espacialmente, certo? Então aqui a gente vai ver ele numa sala, tá? E ele posicionado conforme esse sketch aqui, tá bom? É, Só para fazer uma pequena introdução, então, um abstract mesmo das principais ideias do ControlNet. Então, ele serve basicamente para controle de algoritmos como o Diffusion Model e outros algoritmos, enfim, algoritmos relacionados a Diffusion Model, como o Stable Diffusion, por exemplo. E ele traz essa ideia do controle mesmo. A arquitetura é end-to-end. A arquitetura end-to-end é aquela. Basicamente, você entra com a imagem, você tem a entrada e a saída. Tá? Então, você não tem necessariamente a interferência de um especialista ali, um especialista humano. Basicamente, ela vai do início ao fim. Ela é robusta para datasets menores que 50K, tá? E vou mostrar isso e realmente ela é bem robusta mesmo. E ela, basicamente, ela funciona como fine-tune. Ela é um fine-tune, na verdade. E ela pode ser treinada também em dispositivos pessoais, tá? Então, é possível treinar, por exemplo, em uma GPU, por exemplo, você não precisa necessariamente usar uma GPU, por exemplo, uma 100 de 40 gigas, você pode usar a sua RTX lá de 3070 Ti, que no caso da minha. Tá? Então, é basicamente... Então, o que que vai trazer a ideia do ControlNet? A ideia ela basicamente é uma arquitetura neuronal para controle espacial, tá? Das imagens através do condicionamento que eu mostrei, no caso, na primeira imagem. Ela é basicamente, como eu falei, é text to image para imagem de difusão e uma aplicação dela é com o Stable Diffusion, que no final da apresentação eu vou demonstrar alguns experimentos e eu vou mostrar como ela funciona bem com o Stable Diffusion. Aqui, basicamente, eu coloquei aqui arquitetura, mas aqui é arquitetura de blocos, tá? Então, só repassando um pouco a ideia de network blocks, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o ResNet blocks, esse Convolution Best Normalization ReLU blocks e o Transformers, tá? O ControlNet também vai ser nessa ideia, ele vai funcionar dentro do Stable Diffusion, trabalhando dentro dos blocos, tá? Por exemplo. Então, qual que vai ser praticamente a ideia principal? Então, como eu mostrei anteriormente, eu vou ter aqui a rede neural, tá? O bloco da rede neural. E aqui, o que que é o ControlNet? Eu vou condicionar. Primeiro é o seguinte, pega os pesos, tá? Vou pegar essa rede neural aqui, bloquear ela, tá? Fazer uma cópia treinável, tá? E condicionar ela, tá? Com essa zero convolução, que é A1 por 1 convolução, tá? Que ela inicia com peso zero e o viés zero também, tá? E ela também encerra aqui, no caso, dando um YC assim, que é relacionado ao condicionamento. É, Essa forma de arquitetura é bem interessante, por quê?
Primeiro que ela previne bem o overfitting e o esquecimento catastrófico, tá? Porque se você eventualmente treinar muito o modelo, pode ser que em determinado momento ele esqueça a tarefa principal. Então, ele foi treinado para uma determinada tarefa, tá? Então, chegou um determinado momento que você treina exaustivamente o modelo e acrescenta imagens, vai retreinando o modelo, ele pode esquecer a tarefa original que ele foi desenvolvido, tá? Então, ele funciona bem para isso. Tem uma área bem interessante que aborda bem, que é a lifelong learning, eles trabalham bem com essa ideia de catastrophic forgetting, tá? Eu acho bem interessante. Aqui, uma ideia do modelo, tá? De como funciona a rede neural, que eu já estou repetindo pela terceira vez, perdão, e aqui pela segunda. Mas só para não perder o fio da meada aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter a estrutura da rede, tá? No caso, a estrutura do bloco, perfeito? Então, a gente vai ter um Y, que vai ser essa saída aqui do bloco, no caso. E aqui a gente vai ter um incremento no caso, do ControlNet, tá? Então, esse CZ aqui vai ser responsável pelo ControlNet. Aqui, no caso, o X vai ser um input feature maps, e assim vai. Output, a condição externa, tá? A cópia treinável, tá? Certo? E depois existe essas duas cópias aqui que vão ser relacionadas a... Opa, perdão. Vai ser relacionadas no caso, ao treinamento. Eu já chego lá. E a convolução um por um, tá? Essa convolução ela é bem interessante. Normalmente, quando a gente está treinando a rede neural, vai começar a rede neural, normalmente ou começa com pesos gaussianos, ou faz aquela... ou você tenta, de alguma forma, iniciar sua rede neural com pesos aleatórios, não zeros, né? Para o fine tuning não é interessante. É interessante você iniciar com zeros, porque basicamente o modelo vai... O que vai acontecer? Você vai evitar certos ruídos que são prejudiciais ao modelo, tá? E você evita também outros tipos de ruídos, enfim, que venham associados ao outro modelo. E, enfim, você consegue gerar maior qualidade às imagens, tá? Então, quando ela treina, de alguma forma, ela não vai chegar enviesada aqui nesse procedimento aqui, tá? Aqui é só uma demonstraçãozinha. Isso daqui, eu usei basicamente a versão 2 do artigo, tá? E isso daqui, para quem... Eu recomendo muito a leitura do ControlNet, tá? Muito, muito, muito o artigo. E essa parte aqui está na versão 1, tá? Que é basicamente uma demonstraçãozinha de como é o ControlNet. Então, como de alguma forma o ControlNet ele não vai causar nenhuma influência nesse sentido na rede neural original, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o... Como ela começa com zero aqui essencialmente a gente vai ter zero aqui, tá? Nessa rede neural aqui, desse condicionamento aqui, tá? Nessa entrada. Aqui, lembre-se que aqui é zero, então aqui essa rede neural vai ser basicamente igual a... Essa rede condicional vai ser basicamente igual a essa rede aqui, tá? E por fim, acrescentando esse peso vezes 2 aqui, a gente vê que a influência vai ser zero aqui, tá? Então a gente pode entender que esse YC aqui é igual a Y, tá? Seria da condicional. Aqui algumas coisas interessantes que, principalmente, ele é muito eficiente mesmo, assim. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas imagens que eu processei, principalmente com relação à qualidade das imagens, assim, o Fortnite é muito absurdo. Aqui a gente vai ter o loss praticamente, tá? Então, basicamente a imagem original, é, a imagem com ruídos, tá? O timestamp, que lembra-se de difusão, o text prompt e o condicionamento, tá? Text specific conditional. Nesse caso aqui, ó, a gente vai... Aqui, por exemplo,
essa é a estrutura da rede associada à estrutura do Stable Diffusion, tá? Então a gente vê que aqui basicamente é aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês lá, tá? Então a gente vai ter entrada no prompt aqui, tá? Aqui eu faço a entrada no caso da ControlNet com essa imagem aqui, que vai ser minha condição, certo? E a partir disso ela vai processar os blocos aqui e fazer o treinamento, certo? Aqui eu achei essa parte muito interessante, ela é muito fundamental para entender. Eu gostaria. Aqui eu vou tentar explicar com calma que esse Classify Free Guidance aqui, que ele é bem interessante, que é o seguinte: quando eu estou, por exemplo, com a rede, como o Stable Diffusion, se eu entro com um prompt, basicamente ele vai me dar o seguinte: ele vai me dar uma saída que seria uma saída associada, condicionada ao prompt, tá? E uma saída que seria associada não sei se chega a ser entre aspas, mas não condicionada, associada à criatividade do modelo em si, tá? Então, o modelo vai gerar uma imagem, tá? E você, de alguma forma, essa imagem, ela é livre, entre aspas, de alguma forma, assim. E esse daqui é o condicionamento. E esse condicionamento, esse peso aqui, ele vai determinar basicamente como vai ser a relação do prompt, tá? Com a criatividade do modelo. Então, sua entrada do prompt com a criatividade do modelo. O que acontece? Quando a gente tem o ControlNet, pode ocorrer o seguinte: eu faço a entrada, e com o condicionamento, então, entro com uma determinada imagem, tá? Então, essa determinada imagem, o que pode acontecer? Ela pode pegar ela pode influenciar duplamente esses, essas saídas aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão usar um modelo muito próximo, tá? E esse valor aqui, ele vai ser zero, tá? Ou então o contrário também, tá? Ou então ele pode fazer o seguinte: ele pode associar fortemente a imagem, tá? Ao condicionamento e acabar gerando uma imagem muito, muito relacionada ao condicionamento. Deixa eu mostrar aqui para não ficar muito abstrato, tá? Então, no ControlNet, a gente tem aqui as bordas de Kane aqui, tá? Então, esse primeiro passo aqui, ele seria quando o modelo você tem esse classificador, ele basicamente nulo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma imagem praticamente não condicionada, tá? Então, a gente vê que eu acho que eu não sou muito bom em aves de rapina, mas acredito que seja uma águia aqui, não sei. Enfim, essa águia, vocês veem que ela não tem, enfim, ela tem esse aspecto quase onírico, assim, quase livre dela, assim. E quando ela é fortemente, aquela saída é fortemente influenciada pelo condicionador, você vê que ela ocorre, que ela é muito parecida com a imagem condicionada aqui, tá? E como os caras corrigiram isso aqui? Eles pegaram, tá? Para o Conotonete, eles fizeram o seguinte: ao invés de quando na saída eles foram pegando e em vez de ter um peso fixo, que aquele peso ele vai ser determinado no caso, ele praticamente ele vai entrar como um hiperparâmetro. Aqui ele vai ter pesos condicionados ao tamanho do bloco. Então, vão ser inversamente proporcional à resolução do bloco. Então, o que acontece? Ele vai introduzir esses pesos gradativamente. Então, essa influência acaba não sendo tão rígida nesse sentido, tá? Então, ele acaba gerando essa águia aqui de forma mais, enfim, mais realista, tá? Vamos lá para os experimentos, tá? Então, aqui basicamente
eles fizeram implementos com ControlNet com Stable Diffusion, tá? E testaram essas várias condições aqui, tá? Então, Genie Edge, Deep Map, Normal Map, Open Pose, e assim vai. Tá. E aqui eles fizeram basicamente como o modelo se comportou, tá? Isso aqui é entrada sem prompt, tá? Então aqui esse sketch aqui, ele entende e ele consegue gerar uma imagem a partir do sketch, tá? Vocês veem que aqui ele também vai gerando imagens muito parecidas, tá? Isso para mim é ótimo, porque eu, eu sou formado em física, então a gente sempre aprende a fazer aquele bonequinho, né, de física. Então, tem alguma coisa mais complexa aqui para desenhar, que eu sou péssimo em desenho. Aqui essas máscaras de segmentação também, que elas são bem interessantes. Eu vou mostrar daqui a pouco uma aplicação com vocês para a máscara de segmentação, tá? E assim vai, tá? Aqui é uma coisa bem interessante, que chama experimento de estudo ablativo, tá? Esse estudo ablativo, eles fez o seguinte. Primeiro, eu ponho na mesa todas as condições que eu tenho para o modelo, certo? Então, eu vou ter todas as condições para o modelo e eu vou retirando algumas condições para ver como o modelo se comporta, tá? Então, aqui, por exemplo, ele gerou esse sketch aqui terrível, mas o modelo, de alguma forma, ele conseguiu interpretar, tá? Observe aqui que aqui a variação com relação aqui ele é sem o zero convolução, tá? E aqui ele inicializa com ele, esse light wave aqui, ele pode usar um modelo gaussiano para fazer a inicialização desses pesos aqui, tá? E aqui, vocês veem que sem prompt ele consegue gerar uma casa que, enfim, parece um sapo, não sei o que é isso. Com prompt suficiente, vocês veem que o modelo ainda conseguiu, ainda mesmo, assim, ele não menciona a palavra casa aqui, mas mesmo assim o modelo conseguiu, né, fazer algum tipo de associação aqui, tá, com relação à casa aqui, não muito. Aqui, com um prompt conflitante, no caso, então ele colocou Delicious Cake. Você vê que a casa acabou tornando parece uma casa de fantasia, né? E aqui já foi um prompt o perfect prompt, como ele chamou. Então, uma casa, alta qualidade, extremos detalhes, 4K, certo? Então, basicamente é isso. É, No artigo, ainda há uns outros dois experimentos. É que eu preciso falar de um experimento que eu fiz enfim, eu acho que vocês podem dar uma olhada, porque eu falei, eu recomendo extremamente eu recomendo muito a leitura do ControlNet, tá? E aqui um outro experimento, tá? Que foi com relação à parte industrial do ControlNet, que é a utilização. O ControlNet, ele, de alguma forma, no caso, o Stable Diffusion, a versão 2, ele foi treinado, como a gente já viu, né, no NVIDIA A100, com mais de 12 milhões de imagens, enfim, e com muitos GPUs, né? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa não, perdão, ele já foi limitado, ele aqui ele usou um RTX 3090, esse RTX, basicamente um computador gamer simples tem, né? Já com 200K imagens, e o treinamento foi de 5 dias, basicamente. É, Aqui ele usou um teste humano, tá? Para identificação para avaliar a precisão. Segundo ele entendeu que esse average precision aqui foi bem interessante, tá? Então, só para basicamente resumir, o Contrast, ele é basicamente muito bom para controle de imagens, quando a gente está falando em relação a large pre-training text image, tá? De Visual Models. A metodologia foi praticamente utilizar imagens de pre-training layers, com poderosos encoders, blá, 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 e incorporar a Zero Convolution.
layers para na editora de treinamento, tá? Harmful Analysis. Aqui a gente tem a versatilidade e performance, tá? A gente viu também. Então, e a potencialidade e aplicabilidade no modelo também. Agora, eu só queria fazer o seguinte, essa parte foi eu que fiz os testes, tá? Eu queria mostrar para vocês, utilizando, como dá para utilizar uma forma bem prática de data augmentation, usando o ControlNet com o Stable Diffusion, tá? Então, aqui, isso aqui é basicamente como que eu vou seguir. Eu só reparei depois que tem dois blacks aqui, mas na verdade tá faltando um yellow e um laranja aqui. Eu acabei de esquecer o nome. E basicamente é o seguinte, deixa eu ir aqui. Eu peguei esse dataset, tá? Chama Love Dataset. Basicamente são imagens de satélite da região, né, da China, tá? Da região de Wuhan e regiões do entorno de Wuhan, tá? Ao todo, ele vai ter essa quantidade de imagens e ela tem tanto imagens de zonas rurais quanto de zona urbana, tá? Na China é até bem complicado de distinguir isso. E eu fiz o seguinte, essas imagens, perdão, esse dataset ele vai ter o seguinte, ele vai ter a dataset relacionados a segmentação semântica, tá? E as imagens associadas àquela segmentação, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei, com o Stable Diffusion mais o LoRa, eu treinei todas as máscaras, tá? Então, treinei todas as máscaras no coisa, para ele me gerar esse tipo de máscara aqui, que seria uma máscara, fazer essa amostragem de uma máscara nova, e, por fim, usar o ControlNet com segmentação semântica, usando esse prompt aqui, para ele me gerar essa nova imagem aqui, tá? Então, eu vou mostrar o que que eu consegui nessa brincadeira aqui, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? No caso das máscaras de segmentação, essas vermelhas significam, basicamente, significam prédios, aqui florestas e aqui água, tá? Aqui são regiões de agricultura, tá? Então, aqui a gente teria alguns prédios aqui, tá? Florestas e assim vai. Aqui estradas e assim vai. E eu coloquei essas imagens para treinar. Então, eu coloquei, foram 4.191 imagens que eu coloquei para treinar, tá? E ele me gerou mais ou menos essas imagens daqui, tá? Já mais ou menos, já me gerou isso. Algumas não saíram tão boas, tá? Eu coloquei aqui, ele saiu com alguns probleminhas com relação a parte na agricultura, saiu um recorte aqui, mas de alguma forma ele conseguiu capturar bem. Aqui, ó, primeiro eu coloquei imagens rurais e urbanas juntas, tá? Eu não fiz essa separação. E ó, olha interessante que ele conseguiu captar, que aqui ele bijurou essa máscara aqui, ó, é basicamente uma imagem rural, ó, a parte de agricultura, floresta, aqui tem um lago mesmo quadrado, pode ser lá, pode ser para criar peixe, é bem comum isso. Aqui, tipo, um rio, um lago, alguma coisa assim. Aqui seria basicamente um intermediário, pode ser uma cidadezinha rural, enfim. E aqui é uma região mais urbana, assim, que você vê que tem muitos prédios, e aqui a gente vai ter, por exemplo, pode ser um parque, floresta, enfim, tocada, enfim. E aqui tá. Isso aqui aqui lá foi até aqui. Eu usei o Stable Diffusion, tá? Perdão, porque eu não coloquei aqui que eu troquei. Aqui eu já comecei a usar o ControlNet, tá? Então, basicamente, com o ControlNet, eu vou ter o seguinte. Eu já gerei aquelas imagens lá, né? Mas agora eu preciso pegar o seguinte. As imagens que eu tenho do modelo original, as máscaras do dataset original, e treinar ele me associando a condicionando tanto um prompt, que eu mostrei para vocês aqui, condicionar tanto um prompt quanto as imagens, tá? As imagens da segmentação semântica, certo? Então, eu fiz aqui só uma seleção aqui das máscaras, tá?
E aqui ele começou a me gerar os samples, a reconstrução, tá? Aqui é só a reconstrução, tá? Então, deixa eu voltar aqui, porque não deu para colocar aqui direitinho, mas observem aqui, aqui a gente vai ter estrada, essa imagem aqui, presta atenção nela. Estrada, água, aqui a gente vai ter uma região de lago, tá? Floresta. Então, essa basicamente é a reconstrução daquelas imagens daqui, tá? Então, a floresta. E esse daqui já é o sampleamento, tá? Esse daqui tem algumas imperfeiçõezinhas aqui, mas vocês veem que ela tem uma diferencinha aqui, mas vocês veem que ela chegou a criar até esse detalhe aqui da sombra aqui. E até parece aparentemente uma claridade do coisa do próprio sol, né? Aqui também em relação a esses prédios aqui, e aqui as estradas, tá? Então, aqui onde eu tô falando do treinamento, tá? Aqui já é o sampleamento. Então, essas imagens aqui são as imagens que eu já peguei, eu peguei do Stable Diffusion, tá? E aqui, vocês veem o que ela me gerou. Eu fiquei boquiaberto, assim, enfim, quando você vê que ela, aqui, ó, ela girou uma autoestrada, tá? Perfeito. Lembrando que essa aqui eu estou treinando numa GPU, eu treinei num A100, tá? De 40 gigas. Aqui não ficou tão bom, tá? Aqui seria um prédio aqui, seria uma sequência de prédios, mas ela não conseguiu pegar bem, mas imagina o que que... Aqui, ó, você vê que há toda uma região industrialzinha aqui, ó, uma região que não tem aparentemente nada, tá? Uma estrada aqui. Aqui você vê que tem uma estrada associada e uma floresta. Aqui ele acabou colocando uma floresta aqui, quando na verdade seria talvez uma zona mais de agricultura, talvez, enfim, treinando um pouco mais o modelo. E aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vê uma vila, tá? Aqui a gente vê parte de agricultura, floresta, enfim, o lago, como ficou o lago? Ficou muito bom. Assim, pegou perfeito aqui. Uma casinha, um prédiozinho que ele pegou também. E assim vai, tá? E assim vocês podem observar. Essa região aqui seria uma espécie de. Não tem nada, um terreno baldio, assim. Isso aqui seria uma região onde ele não colocou como background, então não tá. Ele chega, ele não sabe muito o que ele fazer, não tem nada aqui. Aí ele acabou completando aqui como estrada, só que olha que interessante, que ele completou com estradas. Não tem a estrada aqui, a estrada é amarela, né? Só que ele entendeu que precisava ter uma saída daqui, ó. Precisava sair, tá vendo? Então, sei lá, aqui como se fosse um prédio, mas ele criou como se fosse uma estradinha para sair da cidade aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? É uma repetição, não vou ficar repetindo aqui. Prédios, casas, tudo. E é isso, basicamente. Maravilha, Marcelo. Deixa eu parar a gravação aqui.